Olá, meus amores do sábado, minhas meninas. Que saudades de vocês, Ave Maria, esse negócio que não acaba pra gente estar perto de novo, né? Meninas, hoje eu trago um conteúdo bem bacana, que é o conteúdo de ostomias, tá? É um assunto super relevante que a gente precisa ter atenção, porque muitas vezes temos paciente que faz uso de bolsas, né, de colostomia, que usam a traqueostomia, então a gente tem que saber quais são os cuidados e como lidar com esses pacientes, tá certo? Então, um assunto riquíssimo. Eu peço para que vocês abram aí a apostila, né, no capítulo 7, página 41, para estar acompanhando esse nosso conteúdo de hoje, tá certo? Mas antes, eu quero dar o meu conselho do dia, o conselho da Pri de hoje. Eu acho tão gostoso esse momento que eu tenho com vocês, eu acho que é super importante a gente estar fazendo um pouquinho, uma reflexão, né, estarmos juntinhos, com um olhar mais sensível, tá? Então, hoje eu trago esse trecho aqui, ó. Faça as pazes com o seu passado. Assim você não estraga o seu presente. O que é que eu quero falar sobre esse termo, essa passagenzinha? Eu quero dizer que vocês comecem a praticar o perdão, tá? O perdão é uma caridade, assim, muito importante, que a gente tem que colocar em prática mesmo, tá? Isso vai tanto ser bom para nós como para o outro. A partir do momento que a gente começa a acumular mágoas, ressentimento, negatividade, sentimentos ruins dentro da gente, a gente começa a regredir. A gente não consegue fluir, não consegue ter coisas positivas na nossa vida. Então, é muito importante que a gente reconheça o ato de perdoar. Tá? Ah, Priscila, mas aquela pessoa, fulaninho fez isso e isso comigo, eu não perdoo de jeito nenhum. Poxa, fulaninho muitas vezes pode estar passando por situações difíceis, pode ser que ele seja julgado sempre, pode ser que ele tenha um trauma da infância que faz com que ele tenha esse reflexo negativo, mas isso não significa dizer que eu não possa perdoá-lo, tá? Eu vejo muita gente dizendo, ele é meu inimigo. Gente, não alimente isso. Não tenha ninguém como inimigo. Perdoem essas pessoas. Façam uma oração para essas pessoas. Elas precisam sentir o nosso amor. E elas sentindo o nosso amor, mesmo ela não gostando da gente, vocês vão ver que isso vai dar um resultado muito positivo. Vocês vão estar fazendo a parte de vocês. Isso é o que importa de fato. Tá? Então, pratiquem o perdão. Perdão é o ato de caridade mais lindo que existe, tá certo? Então, tenha compaixão pelo outro. Tá? O que os outros pensam de você não lhe diz respeito, tá certo? Porque você sabe dos seus princípios, você sabe dos seus valores. Não precisa que ninguém fique lhe apontando, lhe julgando e que você guarde isso e acredite e aceite isso como uma posição sua. Não, tá certo? Você sabe do que você sabe do que você é capaz, você sabe dos seus valores. Então não precisa ficar com raiva de ninguém por conta disso. O tempo cura quase tudo. Apenas precisamos dar tempo a ele. Então deem tempo ao tempo, que tudo vai fluir, tudo vai se resolver. Tá certo? Então esse é o conselho da Pri de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que sirva para vocês refletirem um pouquinho e olhar muito para o outro e também para si, tá? Que olhem para si de forma fazendo uma autoanálise, tá certo? Então, vamos iniciar trazendo esse assunto extremamente importante, que é a questão da ostomia, gente. O que seria uma ostomia? O que seria um estoma? Simplesmente é uma abertura cirúrgica para que a gente possa comunicar um órgão que é interno com o externo. Vocês vão entender bem direitinho isso aí. Eu tenho um órgão, eu tenho um estômago e que eu preciso externar ele. Eu tenho um intestino grosso que eu preciso externar ele. Então, isso é uma ostomia. E a abertura, essa boca, a gente chama de estoma, tá certo? Então, qual é a finalidade de eu fazer essa abertura? De eu promover essa comunicação de um órgão que é interno
para a parte externa. Construir um novo trajeto para a saída de fezes, muitas vezes, ou de urina, ou até mesmo a entrada de alimentos e medicamentos. Os ostomizados, que são essas pessoas que possuem essa abertura, são pacientes que necessitam utilizar um dispositivo, geralmente uma bolsa, né, na qual são recolhidos os conteúdos a serem eliminados através do estômago, da abertura ou o orifício feito na parede abdominal. Eu vou trazer um exemplo aqui de uma figura que está até em alta, não a gente falando no sentido político, e sim porque ele é uma figura pública, tá? Então, vou trazer o caso de Bolsonaro. Lembram que ele sofreu uma facada e perfurou o intestino grosso dele, certo? E quando perfura o intestino grosso, vocês concordam comigo que eu tenho que fazer um reparo daquele intestino? Eu tenho que suturar, eu tenho que costurar, usando o termo, né, mais popular. Eu tenho que fazer um reparo naquilo ali. Mas vocês concordam comigo, se eu faço uma cirurgia naquele local e continua passando fezes, não vai infeccionar aquele local e eu não vou conseguir uma cicatrização, então eu preciso interromper a passagem da fezes ali para que possa cicatrizar. E como é que eu interrompo isso? Colocando o intestino grosso para fora. E aí ele vai defecar numa bolsa, que a gente chama a bolsa de colostomia, certo? Então, isso é uma das opções. Claro que existe bolsa para liberação de urina, por algum motivo, alguma obstrução que ocorreu na passagem da urina, e eu tenho que externar esse órgão, externar os ureteres, certo? Para que não passe na bexiga, porque a bexiga tem algum problema, eu tive que retirar a bexiga por alguma doença, tá certo? Então, a gente vai classificar essas ostomias, né? Por função, é a primeira classificação. A ostomia de nutrição. Priscila, existe, então, uma abertura para que eu possa me comunicar com o meu estômago, vamos supor, porque simplesmente a pessoa tem um problema no esôfago e a comida não pode passar pelo esôfago. Então, eu preciso alimentar a pessoa diretamente no estômago, porque ela tem um câncer no esôfago e que precisou interromper a passagem do alimento. Então, eu preciso fazer uma ostomia que tenha a finalidade, a função de nutrição. E como é que a gente chama? Gastrostomia ou jejunostomia. Por que jejum? Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou relembrar agora que no intestino, lá em anatomia, no intestino delgado, o início do intestino delgado se chama duodeno, o meio do intestino delgado se chama jejuno e o final do intestino delgado se chama íleo. Eu não posso externar essa alça aqui, ó, bem no jejuno, para que eu possa jogar uma alimentação já direto aí, sem passar no esôfago e no estômago? Posso. E aí, por que se chama jejunostomia? Porque eu fiz a abertura bem aqui, ó, no jejuno. Por isso que é jejunostomia. Ostomia é a abertura do jejuno. Gastrostomia é uma abertura na parte gástrica, na parte do estômago, certo? Aí temos a função de drenagem, que é a traqueostomia, que é aqui, ó, um orifício que é feito na traqueostomia, ou na tráqueo, tá certo? E por eliminação, que é a colostomia, eliminação das fezes. Então, por função, nutrição, eliminação e drenagem. Por permanência, Priscila, essa pessoa que vai colocar uma bolsa de colostomia, como foi o caso de Bolsonaro, ele pode ser para sempre, mas como pode ser temporário. A de Bolsonaro foi temporário, mas existe casos que é para sempre, que é definitivo, tá? Então, eu vou dizer quando é que é temporário e quando é definitivo. Vai depender de cada caso. Por tipo de órgão, colostomia. Por que colostomia? Porque quando a gente fala, deixa eu procurar aqui o intestino grosso. Aqui, ó, quando a gente fala em intestino grosso, a gente tem o colo ascendente, colo
transverso, que é tudo isso aqui, e colo descendente. E aqui o reto. Por isso que é colostomia, porque vai ser localizado no cólon, tá certo? Por isso que a gente chama de colostomia. Então, colostomia é de eliminação de fezes. Ileostomia, ilio, lembra que é aqui, ó, é nessa parte aqui, no final já, do intestino delgado. Urostomia, que é na parte urinária, e cistostomia, que é na parte urinária, que é na bexiga, tá? Então, por tipo de órgão, por permanência e por função. Aqui o intestino delgado que eu já falei para vocês. E aí, quais são as principais indicações para se colocar uma bolsa dessa, um dispositivo, ou seja, para se fazer uma ostomia? Traumatismo, por exemplo, que foi o caso de Bolsonaro. Ocorre após um trauma grave abdominal e em que uma parte do intestino é perfurada ou há uma interrupção da passagem das fezes. Existe também outro caso, que é a malformações congênitas, pessoas que nascem sem determinadas partes do intestino, ou seja, pessoas que nascem com deformidades. A parte do intestino não foi desenvolvida, e aí eu preciso externar aquele órgão, porque ele não vai ter uma passagem adequada, eu externo para poder eliminar na bolsinha, tá? Câncer, principalmente de intestino, pois o tumor pode interromper a passagem das fezes, e aí eu não posso deixar que as fezes façam o caminho normal, eu preciso interromper externando. Desvio do trânsito fecal, interromper a passagem das fezes até que cicatriza, que foi o caso do Bolsonaro. Precisava cicatrizar, então eu tive que desviar a passagem das fezes. E tem pessoas que nascem ou adquirem essa obstrução na passagem das fezes, tá? Quando indicar, muitas vezes é uma decisão difícil, e aí vem um papel importantíssimo do cuidador. Por quê? Não só do cuidador, mas também da equipe multidisciplinar e da família. Gente, imagine uma pessoa jovem que sofre um acidente e precisa usar para o resto da vida, uma bolsa dessa de colostomia. Ou seja, uma bolsa que tem mau cheiro, porque querendo ou não é fezes. Tem que retirar toda a vida que é eliminado, né? Tem que eliminar aquelas fezes, porque senão fica com mau cheiro e pode extravasar. E aí essa pessoa não vai ter mais uma vida social muito bacana, porque ela vai estar cheia de restrições, cheias de cuidados, tá? Então, a vida dessa pessoa vai mudar completamente. Então, precisa ter um olhar sensível do cuidador, da família, da equipe, para preparar um acompanhamento psicológico para preparar esse paciente, tá? Aqui eu trouxe, lembra que existe por função e por órgãos, que eu mostrei para vocês, de eliminação, tudo. Aí eu trouxe algumas demonstrações, ó. Interrompi a passagem das fezes, abrindo uma ostomia aqui no cólon. Então, essa seria uma colostomia, ó, tá vendo? Fica desse jeitinho aqui. Olha aqui, externando, ó, colocando para fora. Aí aqui ele vai prender isso aqui e aqui. Aí temos aqui por órgãos, né? Colocou na bexiga, aqui na ileostomia, aqui colostomia, tá certo? Então, vai de cada órgão. Vamos falar agora da traqueostomia, certo? Aqui eu vou falar a parte teórica. Em sala de aula eu vou fazer a parte prática, ensinando como é que limpa, como é que aspira, como é que faz a limpeza, a troca de bolsa, tudo isso eu vou fazer em sala de aula. Aqui é só a parte teórica, tá? Gente, aqui é o esôfago e aqui é a traqueia. É na traqueia que eu vou ter que fazer uma abertura para colocar uma cânula. Para quê, gente? Para facilitar a respiração. É um procedimento cirúrgico no pescoço, onde é estabelecido um orifício artificial na traqueia, né, abaixo da faringe, para pacientes que necessitem de ventilação mecânica prolongada ou necessitam ficar conectados a um respirador artificial, tá certo? E aí tem que ter todo um cuidado, que eu vou reforçar isso em sala de aula, vou mostrar, vou passar vídeos, vou ensinar as técnicas de calçar luvas estéreis. Então, não se preocupe que a gente vai fazer essa aula prática, tá? Então, a gente precisa realizar a aspiração orofaríngea, ou seja,
Existe a aspiração, que a gente tem que aspirar a boca, a parte oral, o nariz e a traqueia. Por onde é que a gente começa? Primeiro pela traqueia, depois pro nariz, com a mesma sondinha, tá? Que vai fazer a aspiração. Mas não se preocupe, eu vou passar isso em sala de aula. E por último, a boca, gente. Vixe, Priscila, eu passei no nariz para depois passar na boca com a mesma... Sim, porque a boca é o local mais contaminado que a gente tem no nosso corpo. Mais do que a vagina, tá certo? Então, assim, a boca contém muita bactéria. Então, jamais posso passar na boca para depois colocar na traqueia, tá certo? Então, tem que fazer essa limpeza da secreção, porque a pessoa que tem traqueostomia junta muita secreção. E se juntar essa secreção e eu não aspirar, a pessoa pode morrer asfixiada ou com infecção, tá? E como ela não utiliza muito a boca, a respiração, é interessante sempre observar os lábios, a língua, a cavidade oral com a higienização. A língua às vezes fica muito suja, então tem que fazer a limpeza, manter sempre os lábios lubrificados, tá certo? E não se preocupem que eu vou ensinar toda a técnica em sala de aula, tá certo? A recuperação da traqueostomia, né, dependerá principalmente de quanto tempo o paciente se submeteu a este auxílio para a respiração. A cicatrização varia entre os pacientes, mas pode levar de 5 a 30 dias. Aos poucos, a voz vai voltando ao normal, porque as pessoas que fazem a traqueo, ela não tem a voz normal, não consegue falar, visto que quando entubado, o paciente tem dificuldades para reproduzir a voz. O paciente só terá sequelas da traqueostomia se o procedimento foi realizado de forma errada. E aí a maneira errada de entubar o paciente pode causar problema na voz, tá certo? E ficar com a cicatrização demorada. E vamos falar agora da gastrostomia, um dispositivo, uma abertura que a gente faz, coloca um dispositivo para passar a alimentação, devido a essa pessoa sofrer algum problema que o alimento não pode passar pelo esôfago, tá certo? Então, a gastrostomia e jejunostomia são procedimentos cirúrgicos para fixação de uma sonda alimentar para pacientes que não podem se alimentar pela boca, devido muitas vezes a tumores ou lesões graves na boca e no esôfago, tá certo? O alimento pode ser administrado por uma bomba infusora que tem em hospitais ou em home care, que é programado todo o gotejamento, tipo as gotinhas, passa aqui, ó, nessa sondinha, que vai ser conectada ao dispositivo que fica lá no estômago, né? E aí o alimento vai passar numa quantidade com as gotas tudo certinho, programado por essa máquina. Mas também eu posso estar administrando o alimento. Claro que tudo isso é feito por uma nutricionista e um nutrólogo. E aí vai ser administrado na seringa, tá certo? Isso a gente também vai ver em sala de aula como é que faz essa alimentação. Como é que a gente limpa aquele dispositivozinho, ó, esse dispositivo que tem aqui? Gente, todo banho a gente faz a troca da gaze, tá? Com toda a técnica adequada para não infeccionar o paciente. Vou ensinar isso em sala de aula e na aula prática. Aqui, eu fazendo uma cirurgia de fixação da ileostomia, ó, exteriorização do ilho, tá? É feio, mas não fica doendo, fica desse jeito, ó, vermelho vivo, cicatrizando, tá vendo? Aqui é uma característica de um estômago saudável. Coloração vermelho vivo, encontra-se no mesmo plano da pele, fica a mucosa aqui, ó, úmida, indolor a palpação, a gente quando toca não dói, e a localização adequada, tá certo? E funcionando com a eliminação normal. Aí, essas são as bolsinhas que vão ser conectadas aqui, ó, tá certo? Não se preocupem que eu vou colocar em sala de aula um vídeo explicando a técnica correta, mostro as bolsas para vocês, tudo bonitinho. Eu quero que vocês aprendam a parte teórica. Sempre esvaziar a bolsa, no mínimo de 12 em 12 horas. Claro que a gente vai esvaziar sempre que a pessoa eliminar as fezes. Sempre lubrificar a bolsa com óleo, se possível, né? Limpeza com soro fisiológico.
trocar a bolsinha quando necessidade, medir o estômago e avaliar como é que está o aspecto dele. Trago aqui para a gente finalizar as complicações de um estoma. Gente, isso tem que ter um olhar atento. Quando eu visualizo uma situação dessa, eu vejo que não está normal, que tem infecção, que os pontos estão aqui ó, com uma infecção grave, tá? E tem que recorrer ao médico urgentemente. Outra que está com infecção muito séria, tem presença de pus aqui, tá? Então a gente tem que procurar também assistência médica. Aqui vocês podem observar que tem um vermelhidão ao redor. E aqui tem uma infecção também, uma possível necrose. Aqui tá com hemorragia, isso é muito grave, tem que buscar assistência médica o quanto antes, tá certo? E aqui a exteriorização total do intestino delgado, olha aí, total não, né? Mas uma parcela, então muito grave isso aí, tem que recorrer muito rápido ao hospital, tá? Então, a gente finaliza esse conteúdo por aqui, lembrando, reforçando mais uma vez que teremos toda a parte prática desse conteúdo quando retornar às aulas normais, tá? E agora eu faço uma revisão já orientando para o exercício, que são as perguntas do exercício. O que significa um estoma? A gente falou no início, né? Que é uma abertura, gente. É a exteriorização de um órgão. Né? Como podemos classificar as ostomias? Lembra que por função, por órgão e por permanência, quais são os tipos de ostomias que estudamos e suas funções? Falamos em colostomia, ileostomia, gastrostomia, traqueostomia. Qual a função de cada uma? Se é de alimentação, que é nutrição, né? Ou se é de eliminação, ou se é de drenagem, tá? E quais as principais indicações para as ostomias? Traumatismo, câncer, obstrução, malformação congênita, tá? Então, a gente revisou bem direitinho, revisou não, a gente falou tudo bem bonitinho. Qualquer dúvida, vocês voltem aí o conteúdo online e vão tirando as dúvidas também comigo no WhatsApp, que eu estarei disponível no horário da aula de vocês. Qual é o nosso próximo conteúdo online? A gente vai estar falando sobre sondas, sonda de alívio e sonda de demora, tá certo? Conto com a presença de vocês assistindo o nosso conteúdo online e respondendo nossas atividades. O otimismo é esperar pelo melhor. Confiança é saber lidar com o pior. Então, agora é o momento da gente acreditar, confiar e ter sabedoria para enfrentar todas as dificuldades. E sempre ser otimista, que a gente vai ter o nosso momento de melhora e nossos pontos positivos. Tá certo? Um beijo para vocês e até o nosso próximo conteúdo online. Tchau, tchau. Até mais.